Salve galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje eu vou ensinar você a lançar sua própria música no Spotify por conta própria. Então você não precisa de label, você não precisa de nada e vai ser de maneira gratuita. Eu sofri bastante para conseguir achar um site que realmente fosse gratuito e quando eu finalmente encontrei, eu consegui colocar as músicas que eu tinha no Spotify na época. Eu testei mais de um site, esse foi o que mais me agradou. E aqui, esse site eu senti que ele é o mais transparente em relação aos royalties, porque nos outros foi o que eu mais senti falta em relação a quanto tempo que ia demorar para pagar, como que funciona o processo do pagamento. E aqui eu achei que foi bem interessante nessa parte. Começando aqui pelos parceiros deles, né? Então onde você vai conseguir lançar sua música, a gente tem aqui uma lista bem legal. E você vai ver aqui em relação a Instagram, TikTok, a sua música, além de estar no Spotify, ela vai estar no TikTok, no Instagram. Então, quando você for postar um Stories, alguma coisa assim, você consegue, né, um Reels, você consegue colocar a sua própria música. Isso engaja muito. Teve muita música e a gente está na geração em que várias músicas estão estourando por causa dos vídeos mais curtos. Também no YouTube você vai conseguir controlar outros vídeos que possam estar mostrando a sua música, você vai ter acesso a isso, né, a parte da questão ali dos direitos autorais. O Deezer, Tidal, que é outra plataforma maravilhosa, Amazon Music. Então você tem várias plataformas aqui em que a sua música vai ser lançada. Na parte do programa gratuito, eles cobram 25% dos royalties, ou seja, você mantém 85% em cima de tudo que você ganhar com a sua música e eles ficam com 25%. Qual a vantagem disso? Que se você está começando, principalmente, você não precisa pagar nada, pelo menos, né, adiantado ali. Você vai lançar sua música gratuitamente e se você ganhar algo em cima dela, você ainda pega os seus 85% e deixa 25% para o gerenciamento do site do Rootnote. Bom, quando vocês entrarem no site do Rootnote, vocês vão ter acesso à tela de login e aí vai ter lá se você tem a conta ou não, você coloca que não, você vai ter o Sign Up, que é para criar a conta. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, que é do meu código de referência. Aqui nessa primeira cena você vai colocar nome, endereço de e-mail, a senha, super simples, né? Criando uma senha forte. Pergunta de segurança. Você vai colocar alguma pergunta ali para caso você esqueça a senha, você ter mais uma etapa de segurança e o endereço de e-mail do PayPal. Por que eles pedem o endereço de e-mail do PayPal? Eles pedem esse endereço de e-mail para te pagar. Então você vai ter que ter uma conta no PayPal e aí você só vai deixar o seu endereço de e-mail aqui. Eles vão ter esse e-mail lá na lista e aí quando eles forem te pagar, eles vão mandar direto para esse e-mail. Aqui embaixo, código de referência. Então, se vocês puderem pegar o código que vai estar aqui na descrição, colar aqui, aplicar, e aí você consegue clicar em Stay Up to Date, se você quiser receber promoções deles na sua caixa de e-mail, então eles vão ficar te mandando blog, artigos e algumas coisas que eles acham interessantes. E aqui é o obrigatório, né, que você concorda com os termos e condições do Rootnote, fala que você não é um robô, e Sign Up. Entrando aqui na nossa dashboard é tudo bem simples, você tem uma tela com várias notícias, né, com várias coisas que vão mostrando novidades aqui, mas o nosso foco está aqui em Distribution. Você vai clicar aqui, Create New Release e a gente vai começar a lançar uma música. Então, bora lá. E aqui ele pede UPC/EAN. Se você não tiver, você deixa isso daqui em branco e eles vão gerar um UPC para você. Normalmente a gente não tem, a gente é artista independente, está começando a lançar nossa música, você não vai ter nenhum código por enquanto, então o PC deixa sem nada, normal. Aqui, Release Title, a gente vai colocar o nome da nossa música. O título aqui eu vou colocar Chasing, é o nome da música que eu escolhi, é um tech house que eu fiz aqui no canal, com o tutorial completo e o tutorial de mix e master, e aí eu mudei o vocal e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Eu coloquei aqui então Chasing, que é o nome do meu release, e eu vou criar o release. Boa, agora aqui é tipo um formuláriozinho que a gente vai preenchendo detalhe por detalhe e eu vou passar por cada ponto desses detalhes. Então vamos começar aqui pelos detalhes do álbum. Bom, ele pede em qual idioma tá a música. Normalmente música instrumental nem precisa, você pode deixar em inglês, né, para ter uma audiência mais global. Aqui, como tem o vocal, eu vou deixar em inglês.
Então ele pergunta qual é o título, né? O título do EP, do álbum ou do single. Então eu tô lançando só um single, então vai ser Chasing. Aqui ele fala se tiver o mesmo artista para todas as músicas, você coloca um feature artist name. Então, tipo assim, você tá fazendo um álbum aí com o Jay-Z. E aí o álbum inteiro vai ser com ele, você coloca Chasing feat Jay-Z. Album version do nosso álbum, né? Então, a gente tem ao vivo de São Francisco, Club Remix, Radio Edit. Esse daqui eu vou deixar em branco por enquanto. Álbum de compilação não. Álbum de compilação é se você for juntar algumas músicas suas para criar um álbum, tipo o melhor de Budenberg 2012. Então, não é o que eu tô fazendo, Summer Electro Hits. E aí, o nome do artista. O nome do artista, eu vou criar um artista agora. Então, para criar, é um processo muito simples. Você só vai digitar o nome do artista aqui. E para isso, a gente vê se existe algum artista já com esse nome. Coloquei RevoSongs. Por que eu tô colocando RevoSongs? Porque eu não quero colocar Revolu, que é o nome de um site que eu tenho, né? Então, é meio que como se uma empresa estivesse lançando música. Não é interessante, eu vou colocar RevoSongs e esse vai ser o nosso artista aí que vai lançar as músicas da Revolu. A gente pode ver aqui que não existe nenhum RevoSongs no momento e é importante que você procure também no Spotify para ver se tem alguém com o mesmo nome que você. Porque se tiver, a música que você lançar aqui vai para o perfil dessa pessoa. Então é muito importante que você coloque diretamente para o seu perfil. Eu já vi isso acontecer muitas vezes e tem gente que fica famosa por causa disso. Então aqui RevoSongs ele não existe e eu vou colocar Create New Profile. E aí beleza, ele já deixou aqui com o novo perfil. Aí a gente tem informações de publicação. A gente pode colocar os escritores, tipo o compositor, né? Então o compositor foi eu, Gabriel Budenberg. Tem letras? Sim, tem letras. Tá, mas não teve alguém que escreveu a letra. Então eu vou colocar o meu nome também de novo. Gênero primário, a gente vai colocar Electronic. E aí a gente tem gênero secundário, Fitness e Workout. Que é interessante, é uma música bem animada, bem pra cima. Copyright, eu vou deixar RevoSongs ou Revolu, que daí é o nome da marca. Sound Recording, Revolu também. E Record Label Name, se você não tiver, você pode colocar o nome do artista mesmo. Aqui, normalmente, a gente utiliza só como os dados realmente da música, né? Então, toda essa parte aqui de copyright, sound recording, record label, e aqui ele só está perguntando de quem é essa música. Então, quem fez ela, no caso é você, você pode colocar o seu nome em todos esses campos. E aí aqui ele pergunta quando que ela foi lançada. Nossa música ainda não foi lançada, eu vou planejar uma data para ela. Então vamos ver aqui, seria ideal para mim se lançasse na quarta-feira de abril, dia 5. E aí a gente pode colocar uma data de pre-order, que vai ser aquela data que abre o acesso da música para a pessoa colocar em pré-save, para ela já deixar na lista dela do Spotify ou algo do tipo. Então, como a gente vai lançar no dia 5, né, idealmente, eu vou colocar uma semana antes, vou tentar colocar para o dia 29, e aí começam as vendas no dia 5 também. No dia 8? Tá, vamos colocar no dia 11 então, porque o 8 ali era o mínimo, e eu vou colocar o lançamento da música no dia 11. Acho que eles precisam de um tempo aí para fazer a análise da música, então dia 11 vai ser o nosso lançamento, eu vou colocar no dia 4 o pré-save, porque daí ele fica uma semana antes. Tem conteúdo explícito, então você fala algum palavrão, alguma coisa do tipo na letra da música. Isso é importante de perceber porque muito vocal, principalmente esses freestock, aí eles possuem alguns palavrões. Então, se tiver alguma coisa assim, você coloca aqui explícito. Se não tiver, você coloca not explicit. E se você estiver fazendo uma versão de uma música que tem conteúdo explícito, mas você só limpou, você vai colocar em cleaned version. Como a gente está lançando pela primeira vez, isso não se aplica. Então, not explicit e save and continue. Você vai ver que algumas coisas aqui, tipo versão do álbum e tal, ficarem em branco, porque é só sobre o álbum por enquanto. Aqui agora eu vou adicionar o áudio e aí eu vou colocar informações sobre a música em si. Então aqui detalhe, você precisa ter a música em MP3 320 kbps, que é a qualidade máxima que um MP3 consegue chegar. Para isso, a gente vai exportar do Ableton nessa qualidade
E é importante que você tenha uma Radio Mix. O que é uma Radio Mix? Vai ser uma versão encurtada da sua música, porque quando a gente faz uma música eletrônica, você tem toda aquela primeira parte que é extended. Então fica aquele stats. Demora até começar a música porque você precisa daquele tempo para mixar. Aqui a pessoa vai estar ouvindo a sua música no celular, no rádio, numa festa. Ela não vai querer ficar ouvindo toda aquela introdução até chegar na parte que interessa. Então aqui eu já fiz uma Radio Mix, exportei do Ableton, deixei ela já toda certinha em MP3 e aí eu só vou adicionar aqui em Choose File. A gente vai colocar Revo Songs, tracinho e o nome da música que é Chasing. Então tudo certo, eu vou colocar Save and Continue e aí ele vai deixar com o nome da música já tudo certinho. Agora sim a gente tem Title Version, que seria qual é a versão dessa música. É uma Radio Mix, que é uma versão encurtada. Então aqui tá certo. Aqui a gente tem o track name. Eu vou deixar só Revo Songs. Eu coloquei com o nome do artista antes, mas não precisa. Então aqui a gente deixa só Chasing, porque aqui embaixo a gente já tem o nome do artista. Então você vai ter artista primário, Revo Songs, compositor sou eu. Tem letra, sim. Fui eu também que coloquei a letra. E aqui a gente tem o ISRC, que vai ser um código que foi gerado automaticamente, a linguagem da música e o conteúdo, se é explícito ou não. Então aqui você vê, se você estiver lançando um álbum, é o mesmo processo. Você só vai lá e adicionar outra música e colocar a informação dessa música e assim por diante. Vou colocar Save e Continue. E a gente vem para essa outra tela. Adicionar mais músicas ou finalizei. Eu vou colocar que eu finalizei. E agora a gente pode adicionar a arte da nossa capa. Estamos quase terminando o nosso lançamento. Para a capa é importante porque tem algumas regrinhas ali. Que ela tem que ser 3000 por 3000 pixels em formato JPEG e com menos de 25 MB. Então, assim, você pode fazer sua capa, por exemplo, em algum programa do tipo Canva, e aí ele vai exportar em 1024 pixels ou algo do tipo ali. Então você vai ter uma capa pequena, porém você pode já exportar essa capa do jeito que ela tá. E aí é importante que na capa você não coloque informações do tipo informação de contato, coloca lá fulano, @e-mail tal. Isso não é interessante para você colocar na capa, não pode. Então você pode colocar no máximo o título da sua música e o seu nome de artista. Você não pode colocar nenhuma imagem com alguma incitação, né, que não seja bacana aí, né? Você não pode colocar informação de preço, você não pode colocar imagem que tem copyright, então nada de ir lá no Google procurar uma imagem qualquer e colocar aqui, porque tem problemas de copyright de imagem. Essas imagens têm direitos autorais de outras pessoas, então isso pode dar problema. E aqui a gente tem scan de um CD, não pode ser também, então você escaneou alguma capa ali, não pode ser legal. E também alguma imagem pixelada ou que esteja em baixa resolução. Então aqui vocês vão ver que está tudo certinho, a gente tem Artwork, Chasing, Revo Song e aqui uma informação bem importante. Na capa está escrito Revo Song. Nos detalhes que eu coloquei está escrito Revo Songs. Então a gente vai ter que alterar um dos dois. Eu vou alterar aqui porque daí eu consigo mostrar o editor do site também. Foi um erro que eu cometi aqui porque eu achei que estava Revo Songs. Então aproveitando dele a gente já consegue ensinar mais coisa. Então eu vou colocar aqui em Save and Continue. Vamos esperar um tempinho. Ok, deu tudo certo. Agora eu vou voltar aqui nos detalhes. E aí vocês vão ver que eles abrem normalmente, como se eu estivesse adicionando tudo do zero. Eu vou colocar aqui. A gente consegue vir aqui em Change. Então vai ser Revo Song. A gente não tem nenhum artista com esse nome. Create New Profile. Ok, e aqui eu vou colar Revo Song em todos os lugares que tem Revo Songs. Então agora ele vai ser no singular, não vai ser mais no plural. E agora para mudar o áudio, a gente não consegue mudar o áudio aqui. A gente vai ter que vir mais para baixo e aí você tem as músicas que já estão com o upload pronto. Se você clicar aqui, você vai para uma tela que ele pede para fazer o upload da música. Então é como se você estivesse adicionando outra track. Não é o caso. Vou voltar aqui e vou mudar os detalhes da track. Aqui nessa parte de baixo. E aqui dentro eu vou mudar do mesmo jeito que eu mudei lá no álbum. Então vai ser Revo Song. A gente tem todo o resto aqui, ok.
salvar e continuar. Ok, agora a gente tem todas as informações certinhas aqui, a gente tem o nome do artista, gênero, tudo certo, vamos salvar e continuar. Agora a gente consegue escolher as lojas que a gente quer lançar. Então eu vou clicar aqui e vou escolher todas as lojas. Então ele vai lançar em tudo, não quero que deixe de lançar em nenhum lugar. Aqui você está concordando que você não tem, né? Você sampleou alguma música e você quer lançar dentro da sua música. O YouTube, principalmente, ele pega bastante essa parte porque o Content ID deles é bem forte. Aqui eu vou deixar tudo no mínimo preço, que é só vídeo de tutorial. Eu não quero deixar no preço normal ou algo do tipo. Incluir todos os territórios e lojas, né? Então aqui tem tudo. Eu vou salvar e continuar. Então aqui você precisa concordar com os termos e condições que você, né, vai dar uma lida, vai concordar. E aí aqui embaixo a gente consegue ir na distribuição gratuita. Tá tudo certinho, tá, todos os detalhes da música estão aqui. Então eu vou colocar em Distribute Free. E aí a versão do título precisa coincidir. Então você vai ver que tem aqui, ó, a versão do título do álbum e da música não são os mesmos. Então vamos ver o que aconteceu aqui. A versão do título da música a gente tem o nome Chasing, Radio Mix. E aí no álbum, vamos dar uma olhada como que tá lá. A gente tem Chasing, mas tá sem o Radio Mix. Então vou colocar aqui Radio Mix. E aí quando a gente está lançando o single, então a gente tem que ter exatamente o mesmo nome. Então save aqui, entendo e distribuir gratuitamente. Nenhuma mudança pode ser feita a partir desse ponto. Tem certeza? Eu olhei tudo, conferi, então eu tenho certeza. E aí, completar o lançamento. Bom, então aqui você vai dar um scroll para baixo e você vai ter em review e vai estar a sua música aqui, que está pendente de moderação. Eles vão dar uma olhada para ver se está tudo certinho e vão te mandar um e-mail, esteja tudo ok ou esteja faltando algo. Então, primeiro de tudo, por que eu mudei o vocal da música que eu falei? É um ponto importante dizer, porque o vocal que eu tinha utilizado era de algum vídeo que eu peguei do YouTube, algum pack assim que eu não consigo provar que eu tenho acesso a esse pack gratuito. Se você gravou o seu áudio, gravou o seu vocal, beleza, você consegue utilizar. Se você utilizou de um pack do Splice, você consegue ir lá e falar, olha, assim no Splice está aqui os meus direitos sobre esse vocal. Então, principalmente com vocal, você vai ter esse trabalho aí de provar de onde veio o vocal. Então, se você utilizou o vocal de um pack de sample, veja qual foi esse pack de sample para você mostrar a nota, para você mostrar que você realmente tem direito a utilizar esse vocal de pack de sample, porque eles são royalty free a partir do momento que você compra, né? A maioria, pelo menos. Então, você consegue utilizar nas suas músicas. Sites têm vocais royalty free, como o Looperman, então você consegue entrar lá, ver quais têm atribuição comercial, porque esse assunto aqui já entra numa atribuição comercial. Você não está só lançando no SoundCloud, você está lançando no Spotify e você vai ganhar dinheiro com isso. Então é importante que você tenha o direito, e aí você vai colocar lá os detalhes que estão no Looperman ou em qualquer outra plataforma. Então aqui foi isso que aconteceu. Eu vi que com o outro vocal ele não ia funcionar. Eu mandei para análise com outro vocal, ele não funcionou. Então eu recomecei para gravar o tutorial certinho para vocês, para mostrar todos os detalhes. E aí eu estou colocando aqui agora com um vocal diferente que eu peguei do próprio Rootnote. Eles têm uma loja de samples onde eles disponibilizam alguns créditos gratuitos para você de primeira, que você consegue entrar lá e baixar sample de vocal, de kick ou de qualquer coisa que você quiser, eles tenham lá disponível. Quando você for criar a conta, não se esquece de colocar o meu código lá de referência. É bem legal, vai dar uma boa ajuda no canal. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Eu acredito que é uma maneira muito legal de impulsionar o nosso trabalho. E você não precisa depender de outras empresas maiores. Você consegue chegar aqui, lançar a sua música que você acredita nela, e aí você ter uma resposta do seu público diretamente. Isso para mim é o mais válido. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e não esquece de se inscrever, porque vai ter mais vídeos sobre esse assunto aqui. Vai ser bem interessante. Abraço, até o próximo vídeo com muito mais conteúdo. Valeu, galera.